Jesus voltará, tenho certeza disso. Amém. Essa tem sido a esperança do povo de Deus nos últimos 2000 anos e nós esperamos ansiosos por esse momento. Ele veio primeiro para lidar com o nosso pecado e ele voltará para acabar com os efeitos do pecado na terra, consertar todas as injustiças que aconteceram nesse mundo e acontecem nesse mundo durante esses milhares de anos, e essa esperança está nos nossos aplausos, nos nossos améns, nos nossos cânticos, louvores. Nós ansiamos pelo nosso Salvador e Senhor Jesus. Nunca mais o pecado ou a tristeza, os espinhos vão se espalhar por esse chão. As suas bênçãos vêm para fluir para tão longe quanto a maldição do pecado alcançou. E aqueles que o amam e aqueles que são amados por ele estão ansiosos por esse momento glorioso de encontro que é anunciado nas Santas Escrituras. Esse é o coração do povo de Deus durante toda a história. Eu espero que esse seja o seu coração também. Se ainda não é essa noite, eu quero incentivar o teu coração, trazer chamas a ele nessa esperança de que sim, o Senhor voltará. Para cada vez que a Bíblia fala da vinda de Cristo, ela fala pelo menos 5 vezes da sua volta. Muitas vezes Jesus se referiu a este momento dizendo para que nós estejamos prontos para ele. E no cenáculo ele anunciou essa palavra: quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Foi o que o Senhor Jesus anunciou. Alguns têm talvez o credo apostólico na lembrança, e o trecho do credo diz assim: ressurgiu dos mortos ao 3º dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Bom, Pedro estava lidando com um grupo de pessoas que colocavam em dúvida essas promessas. Nós temos lido na 2ª carta de Pedro o que Pedro fala sobre os falsos profetas. Ele escreveu sobre eles no capítulo 2, que nós estudamos nas últimas 2 semanas. Eles entenderam tudo errado, eles erraram sobre o passado, eles erravam sobre o presente, eles erraram sobre o futuro, e isso porque, como diz o primeiro versículo do capítulo 2, da 2ª carta de Pedro, eles negaram a Cristo. Eles ignoraram aquilo que Cristo disse. Eles abandonaram a mensagem do Senhor, e se você abandonar aquilo que é verdadeiro, você vai perder a noção da realidade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquilo que ele prometeu certamente acontecerá. E um dia, quando talvez ninguém esperar, ele virá. Eu fiquei imaginando as revistas populares do Brasil anunciando, noticiando esse dia. Não sei se essas revistas ainda estão em circulação, mas a Exame provavelmente diria assim: Bolsa de Valores despenca enquanto o mundo acaba. Não é? Na capa. Talvez a Veja estamparia na capa: estamos mortos. A revista Caras certamente teria o artigo: o que os artistas vão usar na última noite? Né? Provavelmente a Rolling Stones diria assim: existe rock and roll no céu? A revista Boa Forma, ela incluiria a manchete: perca 10 quilos para o dia do juízo. Nova dieta, Armagedon. A PC Magazine ia dizer: Ctrl Alt Del da humanidade. E talvez a revista Cristã Ultimato ia estampar na capa: nós avisamos. E nós avisamos o mundo inteiro, nós estamos avisando faz tempo. Jesus voltará. O apóstolo Pedro, ele registra então seu aviso na 2ª carta de Pedro, no capítulo 3. E se você tem uma Bíblia contigo, gostaria que você abrisse lá.
Nós vamos do primeiro versículo da segunda carta, capítulo 3, até o verso de número 13. Então, Pedro, capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 1 ao 13. Pedro, ele nos fala para olhar para 3 lugares aqui. Essa vai ser a linha que nós vamos seguir. Olhar para trás, olhar ao redor e olhar para frente, olhar para o futuro. O texto diz assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepidoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Amém. Bem, antes de tratar o texto na sequência, como a gente faz por costume, eu preciso dizer algumas coisas aqui. Eu tenho convicção de que nem todo texto no Novo Testamento que parece se referir à volta física de Cristo no fim da história realmente está falando sobre isso, mas às vezes se refere a um momento de juízo no presente temporário da parte de Deus em algumas ocasiões, muito particularmente numa ocasião específica no primeiro século da história cristã, sobre o povo israelita daquela geração. Então, há momentos que algum texto vai falar sobre aquela situação, aquela grande perseguição que houve no primeiro século até a destruição do templo de Israel, e há momentos que o texto vai apontar para a vinda física e final de Cristo. Quando é que eu sei do que o texto está falando? Se na vinda simbólica de juízo ou se na vinda final física de Cristo? A resposta é o contexto. O contexto do texto, aquilo que está ao redor do texto, vai nos dar direção para nos convencer se está falando de um momento ou de outro. Se o texto está se referindo ao juízo temporário e espiritual ou ao juízo final com a vinda de Cristo no fim da história. E nós temos nesse texto aqui que eu li para os irmãos várias indicações que apontam para a vinda final de Cristo, a vinda física no fim da história, e eu queria destacar alguns dos pontos do contexto que comprovam isso. Primeiramente, toda a linguagem do texto ele aponta para últimas coisas. Se você olhar lá no primeiro capítulo, desde do verso 11, Pedro ele fala da nossa entrada futura no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
No verso 15 do capítulo 1, ele manifesta uma expectativa sobre a lembrança do que ele ensinou depois de sua partida, apontando então para um período futuro. Isso no verso 15, capítulo 1. No capítulo 2, verso 4, Pedro fala dos anjos rebeldes que estão reservados para abismo nas trevas até o juízo final. Então ele aponta novamente para o final. No verso 9, então Pedro diz, no capítulo 2, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigos injustos para o dia do juízo. Isso claramente é uma referência ao juízo final. A mesma referência é feita no verso 7 do capítulo 3, que a gente leu, quando diz o dia do juízo, novamente. No verso 11, ele fala sobre santo, procedimento e piedade, e os termos, talvez esse não seja o argumento mais forte, mas os termos estão no plural, que indicam uma continuidade. O povo faz isso apontando para uma ideia futura, então aponta para questões do futuro, não só do presente. O texto também fala que o Senhor virá de uma forma abrupta como um ladrão na noite. E isso é a mesma linguagem que Jesus usou nos evangelhos quando se referia à vinda do dia do Senhor como um ladrão na noite. Esse trecho do evangelho fala da volta física de Cristo. Verso 12 se fala da vinda do dia de Deus. Isso faz conexão com o verso 13, que é o último que nós lemos, que então fala de novos céus e nova terra, claramente apontando para o fim. Deu para entender o que eu disse? Então, esse texto claramente aponta para a volta de Cristo no fim da história. O texto, inclusive a carta toda, termina dizendo assim: a ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Uma tradução literal seria desde agora até o dia eterno. Então ele aponta para o futuro. Voltando para o verso 8 e 9, Pedro explica a demora do retorno de Cristo dizendo o motivo. E o motivo dessa demora, ele aponta aqui que é a paciência de Deus, ou a longanimidade. Ele não quer que nenhum dos seus, nenhum cristão pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, como não há nenhuma limitação contextual apontando para somente os cristãos daquela época, ele certamente está se referindo a todos os cristãos de todas as eras, ou todos os cristãos do milênio, né, como Pedro usa aqui a expressão dos 1000 anos, que é geralmente uma linguagem simbólica na Bíblia para se referir a um longo período de tempo. Não literalmente 1000, mas um longo período de tempo. Pedro usa essa linguagem, João usa essa linguagem. Além disso, há várias referências no texto à questão do mundo físico, o que nos faz entender que não é uma linguagem simbólica. Ele fala sobre a criação, ele fala sobre os céus que existem agora, fala sobre dilúvio, ele fala sobre novos céus e nova terra. Todos esses pontos de contexto da carta estão apontando para o fato de que Pedro se refere ao dia final da vinda do nosso Senhor Jesus. Então é esse o meu ponto aqui. Agora, firmando a nossa atenção no texto, indo desde o começo, Pedro ele começa olhando para trás, para o que a Escritura disse através dos santos profetas. Veja o verso 2. No verso 2 ele fala ali dos santos profetas, que são o oposto, na verdade, dos falsos mestres que ele tinha se referido ao capítulo 2. Aqui é dito, no capítulo 3, que os verdadeiros apóstolos, que deveriam ser os guias, então, para a igreja, eles estavam anunciando que já tinha sido prenunciado pelos santos profetas, assim como tinha sido anunciado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. E o que eles anunciaram? Que o Senhor voltará, e esse dia será um dia de juízo, será o dia do Senhor, será o dia anunciado por todos eles. Veja essa expressão, dia do Senhor. Essa é uma expressão que aparece várias vezes no Antigo Testamento, e sempre que ela aparecia, ela estava associada com o momento de juízo de Deus. Então, o que Pedro está dizendo é que sim, será um dia de juízo, e portanto será um dia de tristeza para muitos. Por outro lado, será um dia de alegria e festejo para outros.
os que creem e os que aguardam a santa promessa dos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça, esses se alegrarão. Mas esse dia, então, marcará a entrada, como diz Pedro, a entrada plena no reino eterno. Mas aqueles falsos mestres, aqueles que negam a Cristo, aqueles que não creem no Senhor Jesus como Salvador, que negam a sua autoridade, negam o seu governo, sejam seres sobrenaturais, sejam homens, não há nenhum interesse na vinda de Cristo. Para eles não há, porque se vier, então o juízo virá. Qual é a tática deles? Eles não podem barrar isso de acontecer, mas eles vão tentar impedir. E vão tentar impedir, seja de forma intelectual, filosófica, no sentido de convencer o mundo de que isso é falsidade, de que isso jamais acontecerá, ou seja, de fato impedindo que outros venham a crer. O Senhor Jesus e os apóstolos anunciaram que o evangelho se espalharia em todo lugar, que haveria conversões em todos os cantos da terra, porque toda língua, como nós cantamos, toda língua, todo joelho se dobraria a Cristo Jesus. Então há uma tática de barrar com que esse avanço da igreja de fato aconteça, porque barrando esse avanço talvez possam impedir de alguma maneira que o Senhor logo venha. Mas Pedro quer despertar a lembrança das mentes esclarecidas. Ele quer que o povo de Deus se recorde das palavras dos profetas, do Senhor Jesus e dos apóstolos. E ele quer que todos aqueles cristãos, e nós também, façamos isso, para não cairmos no erro de esquecer das santas promessas e da fidelidade do Senhor em cumpri-las. Veja o que o texto diz. Pedro quer despertar com lembranças a vossa mente esclarecida para que recordeis. Ele quer despertar com lembrança as nossas mentes esclarecidas para que recordeis. E como é que eu desperto a minha lembrança? Como é que eu recordo essas coisas? Eu faço isso quando eu volto para a palavra do Senhor. Aquilo que já foi anunciado. Aquilo que foi anunciado pelos profetas, aquilo que foi anunciado pelo Senhor, aquilo que foi anunciado pelos apóstolos. Isso renova a minha lembrança, renova a minha esperança, me faz despertar, então, essa esperança. E veja, irmãos, há um poder gigantesco na leitura da palavra para despertar a nossa mente para a esperança que nós temos no Senhor. Quando a gente para de ler a Escritura, quando a gente vai deixando isso de lado, a gente sabe que o nosso coração começa a focar em coisas que vão saindo fora daquilo que o Senhor quer que nós nos foquemos. E à medida que a gente vai abandonando o foco na glória, na esperança da glória, na esperança das promessas do Senhor, a gente vai focando em coisas menores, de pouca importância, e gastando a nossa vida, a nossa energia, depositando a nossa esperança nelas. E quando a gente faz isso, nós transformamos essas coisas no nosso salvador pessoal. E o que, de alguma maneira, estamos fazendo, senão negando o nosso salvador? Quando fazemos outras coisas a nossa salvação. Dá para entender a seriedade disso? Pedro, ele olha para nós e fala, olha, desperte a sua lembrança, desperte a sua mente e desperte a sua mente na lembrança daquilo que o Senhor prometeu. Porque é na promessa do Senhor, na lembrança das suas promessas, que você vai direcionar o ponteiro da sua esperança, da sua salvação, para o lugar onde ele deve ser apontado. Então, se nós queremos passar por essa vida com a verdadeira esperança, eu preciso olhar para a fonte dessa esperança. Onde está a fonte dessa esperança? Nas promessas do meu Senhor. Onde estão as promessas do meu Senhor? Na palavra que Ele deixou para mim. Quando eu volto para lá, quando eu sou diligente nisso, quando eu
cumpro com essa fidelidade de voltar, o meu coração vai se enchendo novamente com essa esperança. E aquilo que foi pedido uma vez, Senhor, renova a esperança da minha salvação, e isso acontece com o nosso coração. Quer renovar a esperança? Quer olhar para esse ano, já que a gente está no começo do ano e ainda pensando em todas as coisas que vão acontecer, quer olhar para esse ano com esperança adequada, verdadeira? Ajuste o seu ponteiro. Como eu ajusto o meu ponteiro? Volte para as promessas dos santos profetas. Volte para as promessas dos apóstolos. Volte para as promessas do Senhor. Essas promessas, elas vão direcionar bem o seu coração. Bom, em segundo lugar, Pedro fala então para a gente olhar ao redor, para olhar o que acontece entre os escarnecedores. Verso de número 3 diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha, esse tipo de argumento acontecia já na geração de Pedro, não é algo que acontece só na nossa geração. Agora, o que é um escarnecedor? Escarnecedor é aquele que trata com leviandade aquilo que deveria ser tratado com seriedade. Isso já deve ter acontecido com você em alguma ocasião. Talvez você tenha tentado falar do Senhor para alguma pessoa e falando sobre Jesus, sobre a salvação, e o que você recebe em troca quando faz isso é uma linguagem desdenhosa, brincalhona, zombeteira, às vezes até intimidadora, com perguntas assim: você acha mesmo que isso é verdade? Você deve ter a mente muito fechada para acreditar nessas coisas, não é? Talvez você já tenha vivido ocasiões assim. Eu, quando era adolescente, eu me lembro assim, vividamente, situações com meus amigos, colegas, que escarneciam, que brincavam com coisa que não deveria se brincar. Sabe aqueles amigos que os pais avisam para você não andar muito junto? Eu não ouvia muito bem esse aviso, mas eu estava lá no meio deles e algumas vezes eu tentava anunciar a minha fé, aquilo que eu acreditava, e o que eu recebia eram brincadeiras, zombarias, e eu era incluído debaixo delas também. E Deus, olha, alguns deles Deus levou cedo, outros se tornaram um pouco mais cuidadosos em começar a brincar com coisa séria, porque perceberam que realmente tem alguma coisa. E pela graça de Deus, alguns se converteram também. E eu pude ver alguns vindo à fé. E, bom, receberam um aviso. Agora, qual é o motivo do escárnio? O que acontece no coração deles para que zombem da palavra? O verso 3 diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Por que eles escarnecem dessas coisas? Porque eles desejam andar segundo as suas próprias paixões. E quando andam segundo as suas próprias paixões, eles não querem imaginar a ideia de que alguém possa julgar as suas atitudes. Que alguém possa um dia culpá-los como pecadores. E por isso, então, que andam segundo as suas próprias paixões, eles querem convencer a si mesmos e a outros que essas coisas ditas na palavra de Deus nunca vão acontecer. Por causa do seu comportamento imoral, eles querem desmentir, querem ignorar, fazer com que os outros ignorem também, e isso é motivado pelo próprio coração. Agora, qual é a base que eles usam, então, para esse tipo de escárnio, para esse tipo de zombaria? Qual é o fundamento da crença deles? O verso 4 diz assim: e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação.
E o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo, olha, se a gente usasse uma linguagem moderna, né, dos nossos dias, eles estão dizendo que nós vivemos num mundo naturalista, num mundo mecânico, num mundo fechado, em que grandes eventos, que os eventos, melhor dizendo, vão acontecendo num ciclo, sem qualquer grande mudança extraordinária, um evento celestial. Para eles não existe nenhuma possibilidade de um Deus ex machina, né? Uma intervenção surpreendente, uma mudança extraordinária na história. Nos últimos séculos há um movimento chamado uniformitarismo, acho que é assim que pronuncia. É uma filosofia que é predominante no mundo ocidental, e eles veem a história do mundo como somente um andar de uma forma lenta, sem nenhuma grande mudança abrupta, e isso sempre vai ser assim. Então, a história começa sem julgamento, sem sentido, sem propósito, e ela vai terminar até o seu fim, sem julgamento, sem sentido, sem propósito. E essa é a base, então, que se usava no passado, essa é a base que se usa no presente. É como dizer assim, olha, as coisas sempre continuam como são. Jesus não voltará porque ele não voltou. É como se dissesse isso. Ou é como alguém dissesse assim, eu nunca vou morrer porque eu nunca morri. Então, já que eu não vi nenhum grande movimento assim na história, eu não vou ver isso acontecer. Agora, há um problema por trás dessa ideia. E Pedro vai apontar. O problema é que primeiro, houve uma criação. Houve um início de todas as coisas. Pedro diz que a terra surgiu, que naquelas águas tumultuadas Deus fez ali o mundo acontecer. E isso é extraordinário, isso fora do comum. Houve uma criação. E a segunda coisa que era inesperada, extraordinário, houve um dilúvio. Também inesperado. Atingiu a terra toda. Houve um dilúvio. Por mais que os homens fossem avisados disso, o dilúvio veio e quebrou o fluxo supostamente constante da história. O ponto é que Deus ele tem poder para fazer o que ele quiser, como ele quiser, quando ele quiser. E o fato das coisas parecerem andar num fluxo contínuo, isso é somente um reflexo do cuidado e da bondade de Deus. Mas isso não significa que quando Deus quer intervir na história, ele não possa fazer. Ele faz. E ele fez muitas vezes. E ele fez muitas vezes e deu provas disso. Primeiro, se você nega que Jesus voltará, você precisa lidar com o fato de que uma vez ele já veio. E que ele veio apontado pelos profetas, com várias profecias apontando para aquele momento, e de fato ele veio. Ora, se ele veio, qual é a dificuldade dele voltar? Então Pedro ele usa esses argumentos para dizer, vocês estão errados. Se vocês acham que o mundo vai continuar nesse fluxo sem mudança, porque nada parece mudar, olha, Deus já fez o mundo mudar quando ele quis. É curioso que Pedro diz no verso 5, eles deliberadamente esquecem. Ou seja, eles intencionalmente não querem lidar com essas coisas. Não querem lidar com o argumento. Eles querem criar uma base que pareça racional, que pareça lógica, para sustentar aquilo que está no coração deles. Eu não quero lidar com o juízo, então eu preciso criar alguma coisa aqui. Qual é o argumento que parece adequado? O argumento é que, olha, não existe grandes mudanças, nada disso vai acontecer. Isso é bobagem, então vamos deixar assim. Não é bem parecido com o que acontece no mundo de hoje? Entre os grandes pensadores, entre os filósofos. Você quer levantar uma base supostamente adequada para segurar aquilo que está no seu coração, mas não quer lidar com argumentos. E quando começam a lidar com argumentos, eles se enrolam todo. Quantas vezes você vê um apologeta cristão batalhando ali num debate com um ateu ou
muçulmano, ou o que seja, qualquer linha de pensamento. E quando o apologeta é bem preparado, e a maioria deles são, eles derrubam de um jeito que dá até dó de ver. Você até quer ajudar o outro a ter melhores argumentos. Sabe, eu falo assim, poxa, o cara até poderia levantar esse argumento, ia ser mais difícil para responder. Esse aí tá muito fácil. Mas por que é tão chocante para eles? Porque eles não querem lidar com a realidade dos argumentos. Eles deliberadamente esquecem. Por quê? Porque há motivos no coração para esquecer. Há motivos no coração para ignorar a realidade da existência de um Deus que criou todas essas coisas. A realidade da existência de um Deus que é justo e que julgará todo pecado. Eles não querem lidar com a realidade de coisas que estão claramente reveladas, seja no céu, na terra, seja no próprio coração, como a Escritura mesmo diz. E se você olhar aí para os argumentos contra as coisas que aconteceram no passado, dilúvio e tudo mais, eles vão se perdendo cada vez mais. A gente vai procurando e a gente vê mais e mais argumentos, seja arqueológicos, seja documentais e tal, que provam, vez por vez, momento a momento, que em cada detalhe aquilo que o Senhor falou no passado estava certo. E o que o Senhor certamente prometeu para o presente também é certo. Agora, é interessante que Jesus tenha dito, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. E o que aconteceu nos dias de Noé? Pedro ele tinha dito na sua carta que Noé foi o grande pregador da justiça. O que eles entendiam, e que nós devemos entender, é que no período em que Deus deu a promessa para Noé de que derrubaria dilúvio sobre a terra, Noé ele anunciou para as pessoas o que estava acontecendo. E eles não quiseram dar ouvidos. Certamente Noé passou um tempo anunciando. E se o último dia será como no dia de Noé, olha, a gente precisa continuar anunciando. Tomara que deem ouvidos, mas se não derem ouvidos, será um dia de juízo divino. Ou vocês acham que ninguém zombava da possibilidade louca de Noé de que um dilúvio cairia? Assim como zombam da possibilidade louca de que um dia Jesus voltará. Nós estamos hoje na mesma condição. Ao nosso redor, pessoas zombam da possibilidade do juízo, zombam de nós, zombam daquilo que nós cremos, mas a certeza é essa: Deus interromperá o fluxo da história com o retorno glorioso do nosso Senhor. Assim como Jesus veio, ele voltará. E esse é o meu terceiro ponto. Pedro, ele dirige agora a nossa atenção para o futuro. Ele diz: há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos, como um dia. Pedro está dizendo que aquilo que para nós é demorado, para Deus é nada. É um curto espaço de tempo. A gente olha para trás e diz, nossa, mas tanto tempo assim. A gente está olhando da nossa perspectiva. E Pedro está dizendo, olha, da perspectiva de Deus, um dia, ou 1000 anos é como um dia. Isso me lembra a história de um jovem que orou assim, Senhor, em algum lugar da Bíblia diz que 1000 anos é como um dia para o Senhor. Também diz na Bíblia que é do Senhor os milhares dos gados do campo. Isso significa que $1 milhão é como $1 para o Senhor. Então, o Senhor poderia me dar só uns centavos? E diz que o Senhor respondeu para ele e disse, claro, só um minutinho. Agora imagine o que deve ser um minuto para o Senhor. Mas tudo isso, em tudo isso talvez você seja questionado, ou seja tentado a questionar. Por que a demora? Por que 2000 anos de espera? Por que tanto tempo assim? Bom, primeiro,
é preciso saber que, como eu já disse, o tempo para Deus é como nada. É claro que a linguagem de Pedro aqui, de 1000 anos, ele pretende significar um longo período de tempo e não 1000 anos exatamente. Mas se nós tornássemos isso literalmente, 2000 anos seriam como 2 dias para o Senhor. Então, o tempo é diferente para o Senhor. Mas o ponto é por quê? E uma resposta é encontrada aqui no verso 9. Diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, e a resposta é essa: ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Essa é a razão. O Senhor, ele quer salvar o seu povo. O Senhor, ele não quer que o seu povo pereça, ele quer dar tempo para que os homens venham ao arrependimento. Então, eu tenho que dizer que eu estou feliz que Deus tenha demorado mais de 2000 anos. Porque senão eu não estaria aqui, horas. Eu não existiria para viver essa experiência do Senhor, para viver a esperança da vida eterna. Nenhum de nós experimentaríamos isso. Então eu estou feliz que Deus tem sido, durante esse tempo, misericordioso e longânimo, até surgir todos aqueles que o Senhor há de salvar. Você não desfrutaria do amor do Senhor se o Senhor não fosse longânimo. Então, louvado seja Deus pela sua longanimidade. Agora, uma coisa também que você precisa saber é que Deus é pontual. Não chegou o tempo, mas quando chegar, ele virá. E o verso 10 diz: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Os escarnecedores podem zombar, os descrentes podem duvidar, os incrédulos podem ignorar, mas Jesus vai voltar. E ele virá e toda a criação passará por juízo e restauração. Agora, antes de seguir para o fim, eu gostaria de voltar sua atenção no verso 9 para a palavra longanimidade. O verso diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, para contigo, para comigo, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E longanimidade, essa é uma das palavras muito ricas na Bíblia. Em grego é a palavra makrotumeu, macro, de grande, e tumeo, de ira. Ela junta significa Deus retardando a ira, ou Deus acumulando ira. É como se Deus não lançasse a sua ira de uma vez. Deus, ele é paciente. Deus, ele é longânimo. Ele tem a incrível capacidade de esperar e ouvir os escarnecedores durante cada geração e também de segurar a sua ira para que creiam. Para nós que cremos também, uma vez que nós somos tão falhos. Deus tem grande paciência conosco. Nós não deveríamos abusar, claro, da sua paciência. Não é assim que os pais dizem? Não abuse da minha paciência. Nós não deveríamos abusar da paciência do nosso Pai. Mas Deus é longânimo, é paciente conosco. Ele tem essa paciência. Agora, enquanto o Senhor Jesus não volta, enquanto o Senhor Deus age com a sua incrível paciência, há uma maneira pela qual todos nós somos chamados, somos convocados a viver. E aí que chega o verso 11, que diz assim: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Em santo procedimento e piedade. Nós somos chamados nesse período de espera para um estilo de vida.
E essa espera, esse estilo de vida para o qual nós somos chamados é uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida separada para o Senhor. É viver assim de uma maneira tal que nós colocamos todas as coisas, todas as áreas da nossa vida como apontando para o nosso Deus. Seja aquilo que nós depositamos a nossa esperança, seja aquilo que nós realizamos, tudo isso precisa ser separado, ser inclinado ao Senhor. Essa é a ideia de santo. Viver uma vida santa e piedosa, viver de uma maneira cada vez mais próxima do Senhor, para que então nós possamos apressar. Veja o que o verso 12 diz: esperando então e apressando a vinda do dia de Deus. Ou seja, veja a lógica de Pedro. Ele diz assim: Deus, ele é longânimo. Longânimo nós já vimos que é segurar sua ira. Ele precisa segurar sua ira por quê? Porque nós pecamos. Porque nós vivemos às vezes para as nossas próprias imoralidades e para as nossas próprias paixões. Agora, ele inverte isso e diz assim: olha, vocês precisam mudar o estilo de vida para viver uma vida santa, uma vida piedosa diante do Senhor, porque fazendo assim, nós vamos apressar a vinda do dia de Deus. Ou seja, visto que o Senhor não pretende encerrar a história até que ele realize todas as coisas que precisa realizar em nós, à medida que essas coisas são transformadas, o Senhor está próximo de vir. Dá para entender essa lógica? Já que Deus não vai nos abandonar até Ele concluir a sua boa obra em mim, eu preciso então colocar minha energia, meu esforço ali de viver uma vida piedosa para que essa boa obra seja realizada na minha vida. E assim, então, eu possa ver mais proximamente o retorno do Senhor e o cumprimento da sua promessa de novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Que promessa bendita, não é? Nesse mundo cheio de injustiça, nós viemos de um país cheio de injustiça. Nós estamos num país que não é diferente, cheio de injustiça para todo lado. Se nós olhamos para a mensagem, para as notícias no mundo, há injustiça por todo lugar. Mas há a promessa do nosso Deus, que um dia haverá novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Pense em um mundo justo. Um mundo onde habita a justiça, onde você não se preocupa com as intenções do coração de ninguém, porque você sabe que as intenções são todas voltadas para o Senhor. Um mundo onde você não espera que a maldade aconteça porque ela não pode acontecer. É um mundo onde habita a justiça. E essa é a promessa do Senhor, novos céus e nova terra. O Senhor voltará. Essa é a convicção do futuro que nós temos. E essa convicção do futuro precisa mudar a minha vida no presente. Eu li um tempo atrás uma conversa entre um jovem universitário e o seu tio, e ele dizia assim, o tio perguntou, então, o que você vai fazer depois de sair da faculdade? Ele disse, eu vou conseguir um bom emprego. E o tio disse, olha, isso é um bom pensamento, mas e depois? Eu vou conseguir uma carreira e vou me casar. Um bom motivo também. Isso, ter família, se casar é bom, mas e depois? Bom, depois vou comprar uma casa, vou me estabelecer. Muito bem, isso parece um bom plano. Mas e depois? Não sei, tio, depois acho que a essa altura eu vou estar bem velho, eu imagino que, sei lá, vá morrer. E o tio disse, sim, e depois? E depois? Percebe? Geralmente a linha é assim. A gente vai até um certo ponto onde as coisas estão na nossa horizontal. Nós pensamos no que está por perto. Nós olhamos para o que está perto aqui. Mas e depois? E o que aparece no fim? O que aparece é que haverá um encontro com o Senhor que muitos teimam em ignorar. E por que pensar nisso é importante?
Porque é só quando nós acreditamos na realidade do lado de lá da eternidade é que nós começamos a viver adequadamente do lado de cá da eternidade. Só quando realmente acreditamos nas coisas do lado de lá da eternidade é que nós começamos a viver adequadamente uma vida do lado de cá da eternidade. Não há outro meio. Quer ter uma vida padrão? Ok. Siga o rumo comum. Quer ter uma vida com Deus? Isso é diferente. Aponte seu ponteiro para o céu. Olhe para as promessas do Senhor. E aí as coisas mudam. O padrão muda completamente. A razão talvez pela qual somos relaxados no nosso compromisso com o Senhor é porque nós pensamos muito pouco sobre o lado de lá. Mas quer você vá até o Senhor, ou quer o Senhor venha até nós, a verdade é que o dia do Senhor virá. E virá quando menos se espera. Não espere por sinais, grandes modificações, eventos. A Bíblia diz, olha, virá como um ladrão na noite. O ladrão não dá sinal. O ladrão não dá todos os alarmes de que ele está vindo. Não se espera. E ele vem. Agora, enquanto não vem, ele diz uma coisa: esteja pronto, esteja preparado. Assim como as noivas ali do casamento tinham que se preparar, esteja pronto. Assim como anunciado entre os que estavam no período do dilúvio, esteja pronto. Quem esteve pronto foi recebido pelo Senhor, salvo pelo Senhor. Quem não, nós sabemos o fim. Mantenha sua mente alerta com a lembrança das promessas do passado. Não se influencie com a displicência do presente, mas coloque a sua esperança na certeza do futuro. O Senhor Jesus virá. Haverá juízo, dia de tristeza para muitos, mas certamente de alegria, festejo, celebração para aqueles que estão no Senhor. Minha pergunta é, de que lado você está nessa história? Quais são as evidências de vida que você pode dar como uma certeza de que você está do lado certo? Certamente o Senhor virá. Esteja pronto. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela lembrança da Tua palavra, ó Pai. Senhor, encha o nosso coração com essa bendita esperança. Enquanto olhamos para a bagunça deste mundo cheio de injustiça e confusão e caos, ó Deus, nós podemos olhar para cima desse caos, porque nós olhamos para um Senhor que está sobre todas essas coisas, para um Senhor que é dono da história e que nessa história age com a sua longanimidade, sua paciência, até o momento certo. No momento certo, o Senhor virá. Nós esperamos que seja logo. Nós ansiamos, assim como todos os servos do Senhor ansiaram pela história. Nós aqui, essa geração, anseia assim no presente. Ó Deus, nos dê, se for da Tua vontade, a graça de presenciar esse evento, ó Deus, aqui, olhando de baixo. Mas se o Senhor quiser que nós venhamos juntos com o Senhor Jesus, olhando de cima, ó Deus, que assim seja também. Estaremos de qualquer forma em alegria com o Senhor, se nós estivermos no Senhor. Então dá-nos, ó Deus, graça sobre todos que estão aqui. Mova os corações, incline, ó Deus, para Cristo Jesus, para que haja salvação, para que haja verdadeira fé, verdadeira esperança e uma vida fiel ao Senhor, uma vida de fidelidade, que manifeste a verdadeira fé salvadora, como disse também Tiago, ó Deus, essa fé que se manifesta também na prática, na vida do dia a dia, no cuidado do dia a dia, na fidelidade em cada detalhe, ó Deus, do pensamento, da ação, das palavras, direcionando todas elas para a glória do Senhor. Ó Deus, dá-nos essa vida santificada, que honra, que manifesta a luz de nosso Salvador Jesus, que glorifica o Teu nome. Nós oramos, ó Deus, pedindo a Tua bênção e a transformação que vem do Senhor, ó Pai.
no nome santo do nosso Salvador que voltará, nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar mais uma vez. Convido nosso time de música para louvarmos ao Senhor.